Vamos orar, tá bom então? Para a gente iniciar. Pai, nós estamos unidos aqui nessa sala virtual, mas com o nosso coração ligado na certeza de que os teus ouvidos se inclinam para ouvir a nossa voz, a nossa súplica. Pela fé, Senhor, nós acreditamos que o teu Filho abriu a porta para que nós pudéssemos acessar o teu trono e falar contigo como nosso amigo, como nosso Pai. Nós te agradecemos por tão grande dádiva, por tão grande amor, por tão grande carinho, por tão grande cuidado. Te pedimos que nos abençoe nesse momento em que nos reunimos para aprender de Ti, Senhor, aprender mais da Tua Palavra. Juntos aqui podemos crescer em aprendizado, conhecimento, em comunhão uns com os outros também. Então nós te pedimos a Tua bênção, que o Teu Santo Espírito nos guie, Senhor, a toda a verdade e em toda a verdade. Nos ajude a colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos, principalmente agora nesse trecho que nós leremos a partir daqui, que trata tanto sobre a nossa prática enquanto cristãos. Te pedimos as Tuas bênçãos, o Teu favor, a Tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a Tua igreja. Também apresentamos nas Tuas mãos, Senhor, o mundo que está em guerra, aquela nação de Israel, aquela nação de palestinos, a Rússia, a Ucrânia, Senhor, e outras guerras que estão ativas no mundo. Te pedimos a Tua misericórdia, que haja, Senhor, paz nos corações e que Tu cumpra os Teus propósitos, Senhor. Sabemos que tudo está nas Tuas mãos e Tu não perdeu o controle de nada. Faz aquilo que Te apraz, segundo a Tua vontade. Sabemos que tudo isso concorre para o bem daqueles que Te amam. Te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, nós então vamos iniciar. A gente agora entra na segunda metade da carta de Paulo aos Efésios, uma carta de 6 capítulos, que não sei se intencionalmente, talvez sim, talvez não, parece que Paulo quis dividir essa carta em, primeiro, falar sobre as doutrinas, né, sobre a parte mais teórica, e na segunda metade falar da parte prática. É como se pegasse tudo que foi aprendido ali naqueles 3 primeiros capítulos e começasse agora a explicar como que essas coisas devem ser praticadas na vida real, né? E assim, a ideia de Paulo, e com certeza do Espírito Santo que guiou Paulo a escrever isso, é que a nossa vida seja moldada a partir do que a Bíblia ensina, do que Paulo ensina através desses escritos. Para que essas coisas que a gente aprendeu e essas coisas que Paulo falou não fiquem apenas no mundo das ideias, né? naquele sentido mais teórico, alguma coisa que é abstrata, que não faz parte da nossa existência na prática. A proposta da Bíblia não é essa. A proposta das Escrituras é: você vai aprender e vai colocar em prática o que você aprendeu. Um texto que eu gosto muito de citar, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, é que quando ele fala aquela parábola daquele que constrói a casa sobre a areia e sobre a pedra, né? E ele fala o seguinte, lá no Sermão da Montanha, ele diz, né, que se você apenas ouve a palavra de Jesus e não pratica, você é como quem constrói a casa sobre a areia. E aí vai vir os ventos, virão as tempestades e essa casa vai cair. Por quê? Porque a estrutura dela é frágil. Não é uma estrutura forte, não é algo que tenha realmente o propósito de segurar uma construção. A areia de uma praia, por exemplo, não está ali para segurar um edifício. Não é essa a proposta da areia. Diferente da areia, a pedra tem firmeza suficiente para segurar uma construção. E o Senhor Jesus compara a pessoa que ouve e pratica como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus. E aí Paulo vai entrar nesse assunto justamente por causa disso, porque a palavra de Deus ela não está interessada apenas em fazer com que as pessoas conheçam teoricamente, mas que as pessoas pratiquem, né? E aí é o que a gente falou na semana passada, né? É compreender e conhecer. No sentido teórico, racional, você usar a sua razão, a sua intelectualidade para poder compreender aquilo que Deus ensina através das Escrituras, mas é você usar o seu corpo, a sua mente, a sua vida real para poder colocar tudo que você aprendeu em prática.
e aí você vai estar construindo a sua casa sobre a rocha. Diferente disso, você vai estar construindo sobre a areia, é uma pena, né? E assim, outra coisa que eu queria pontuar é que a Bíblia não está interessada em fazer com que a nossa vida seja moldada a partir dos nossos sentimentos. Por exemplo, você ouve alguma coisa que está na Bíblia, na Palavra de Deus, e aí você sente que aquilo mudou a sua vida de alguma forma, ou então vai mudar. Não, não é essa a proposta. A proposta é você ouvir e colocar em prática. Você tem a responsabilidade de colocar em prática, a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Então, assim, claro que nós devemos esperar de Deus a força, de Deus a condição de fazer, de praticar o que a Bíblia ensina. Não é fácil, não depende da gente no sentido de dizer que é pela força do nosso braço, não é pela misericórdia de Deus. Mas uma vez que nós sabemos que essa é a nossa vocação, foi para isso que nós fomos chamados, e que nós temos responsabilidade nisso, nós nos pomos de joelhos diante de Deus, como Paulo se pôs de joelho, que a gente viu na semana passada, na expectativa de clamar por força, por condição, de viver uma vida de acordo com aquilo aquilo para o qual nós fomos chamados, que é uma nova vida debaixo da graça, uma vida completamente diferente da vida no mundo, da vida antes do novo nascimento, né? Então eu vou começar lendo esse texto, esse trecho do texto, e depois a gente vai fazendo as explicações, tá bom? Vamos lá, capítulo 4, se vocês estiverem com a Bíblia, é interessante que estejam. Me acompanha aí, capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos até o verso 16 hoje. Paulo começa o seguinte: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então a gente vai ficar até aqui, o verso 16. E a gente vai aos poucos tentando entender o que é que Paulo falou. É um trecho de muito conteúdo, tem muita coisa que a gente pode tirar daqui, certo? E, bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Paulo inicia o capítulo 4 um pouco diferente de todos os outros trechos que a gente viu nas aulas anteriores, né? Ele sempre vem dizendo, portanto, por essa razão, por isso. Aqui ele não fala isso. Aqui ele começa realmente um raciocínio novo. Não quer dizer que é não quer dizer que é um raciocínio desconectado do que ele havia falado anteriormente. Não é isso. A ideia continua. Mas é um texto novo, né? E ele começa falando, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A palavra prisioneiro que está aí é a palavra desmios, eu não sei se é assim que pronuncia, mas significa amarrado, cativo, em grilhões.
Aqui Paulo traz a ideia, a gente tem que lembrar que a condição que Paulo estava, né? Paulo estava preso em Roma, né? A gente não pode esquecer disso. Ele era preso do Império Romano, estava aguardando o julgamento de César, do imperador da época, mas, como no texto anterior, ele não se considerava prisioneiro do Império Romano necessariamente, ele se considerava preso de Cristo, prisioneiro de Cristo. E aqui nesse texto especificamente, ele dá uma tônica mais aprofundada em relação a isso. Em que sentido? No sentido de dizer o seguinte: eu estou amarrado a Cristo. Eu, como prisioneiro de Cristo, ou seja, eu como aquele que está amarrado, que está vinculado, que está cativo a Cristo. A ideia é que ele é um prisioneiro de Cristo, mas além disso, a ideia é que ele é um prisioneiro em Cristo. Cristo é a prisão dele. E isso já é algo que a gente precisa aprender, né? Nós somos servos, nós somos prisioneiros de Cristo, em Cristo, né? E ele começa fazendo um pedido: rogo-lhes, a palavra parakaleo. Também não sei se é assim que pronuncia, tá? Qualquer pronúncia no grego é duvidosa da minha parte, tá? Mas é essa palavra que está lá, que significa chamar para o meu lado. Tipo, vem cá que eu vou te pedir alguma coisa. E aí a ideia é de fazer uma solicitação humilde e sem arrogância, sem orgulho nenhum. Então ele pede humildemente, rogo, é quase que uma prece que ele está fazendo, né? Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Esse é o pedido que Paulo faz. E ele faz aos crentes, né, de Éfeso. A palavra vivam, na verdade, é a palavra paripateo, que significa caminhar, andar. É a expressão andem, né? Andem de acordo, andem da maneira digna. Então, a ideia é você moldar a vida, regular a sua vida a essa vocação para a qual você foi chamado. Mas que vocação é essa? Qual foi a vocação para a qual nós fomos chamados? A gente tem que lembrar do que Paulo falou no capítulo 2, quando ele, se referindo aos gentios, diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então, os gentios, os éfesos, né, porque era o pessoal que estava sendo direcionado nessa carta, eles tinham um modo de vida, um estilo de vida que era de acordo com o que eles tinham aprendido a vida inteira, dentro da cultura deles. Eles faziam parte de uma cultura que era completamente mística, pagã, adorava diversos deuses, tinham comportamentos completamente reprováveis diante de Deus, né, por causa da cultura deles e por causa do pecado deles, né? Uma vez que você ouve o Evangelho, ouve a mensagem da cruz, e você entende que todo o sacrifício que Cristo fez foi para transformar a sua vida e fazer você nascer de novo, né? A ideia de metamorfose não é você ser uma pessoa melhor, é você ser outra pessoa, te coloca numa condição de uma responsabilidade, por assim dizer, de você viver uma nova vida também. Não adianta você dizer que você nasceu de novo e a sua vida continua tal qual era antes. Então a ideia de Paulo aqui é: vocês agora precisam moldar a vida de vocês para um padrão que foi criado antes de todas as coisas, para que vocês, pessoas que creem no Evangelho, vivam. E aí eu trouxe aquele texto do capítulo 2, versos 8 a 10, que eu acredito que vai ilustrar bem o que Paulo está querendo dizer. É aquele texto clássico, né? Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos obras de... É esse trecho aqui, ó. Pois nós somos obras de Deus, obra de Deus, criados em Cristo Jesus para... Olha qual é o propósito que nós somos criados em Cristo, para praticar boas obras. E essas boas obras, Deus preparou de antemão para nós a praticarmos. É como se Deus tivesse criado esse estilo de vida, que são as boas obras, e agora ele transforma pessoas, ele faz com que pessoas pecadoras nasçam de novo, e ele coloca essas pessoas dentro dessa condição, desse novo estilo de vida, que é o estilo de boas obras. Então agora, a partir do capítulo 4, Paulo vai falar e vai expor a necessidade que os efésios e nós,
consequência, temos de moldar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Não adianta a gente achar que entendeu o Evangelho e esse mesmo Evangelho não ter mudado a nossa vida. Não tem condições. Então, assim, não é uma mudança repentina, não é mágica, tá? Não é uma coisa de uma hora para outra. O Deus, ele não é mágico. Isso aqui a gente tem que colocar na cabeça. Deus não é mágico. Ele trabalha com processos. A vida toda, todo o tempo, ele trabalha com processos. Inclusive, o fato de você ter se convertido em algum momento da sua história implica num processo que Deus criou anteriormente, né, que culminou na sua conversão. E a questão da santificação também é um processo que leva a vida inteira. Então, o Evangelho é uma verdade que vai mudar a vida das pessoas. E uma vez que ela muda aquele momento da vida da pessoa, a pessoa começa a enxergar as coisas com novos olhos, ela vai mudar a vida dela, né? Ela vai buscar transformar-se, transformar a mentalidade. A gente vai falar sobre a transformação da mente na próxima sexta-feira, se Deus quiser. E Paulo vai falar aqui da transformação da nossa vida como um todo. Então, essas boas obras que Paulo fala lá no versículo 10 do capítulo 2, Paulo vai retomar aqui no capítulo 4, é como se ele dissesse assim, olha, lembra daquelas boas obras? Pronto, a gente vai falar sobre elas agora. O que vocês têm que fazer? Como vocês têm que andar? E assim, eu tenho que ter muito cuidado em relação a isso, porque não é uma questão de legalismo, tá, gente? Se você não fizer assim, você vai para o inferno. Não é isso. A pessoa que foi de fato transformada e salva pelo Evangelho, a palavra do Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ela vai ter interesse em entender e aprender e viver o Evangelho. A vida dela, ela vai querer que a vida dela seja diferente, que seja moldada à luz não das suas concepções, não dos seus conceitos, mas à luz dos conceitos da palavra de Deus. Tá bom? Então, tem um trechozinho lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27, que Paulo fala, ele está falando algo relacionado à perseguição, como se o pessoal de Filipos estivessem de alguma forma sendo perseguidos. E Paulo fala o seguinte, não importa o que aconteça. Tipo assim, você pode ser morto, você pode ser perseguido, não importa, não importa. Exerçam a cidadania de vocês, ou seja, exerçam a vida de vocês, né? O fato de vocês estarem no meio de uma sociedade, exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho de Cristo. O que é de maneira digna, né? Como ele fala aqui também no versículo 1 do capítulo 4. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que é isso? É viver de maneira correspondente ao Evangelho. Que a sua vida seja correspondente ao Evangelho. Não adianta você dizer que você deixa eu ver aqui, um médico. Você não pode dizer que é um médico trabalhando num circo. Essa não é a vocação de alguém que trabalha no circo. A vocação de quem trabalha no circo é ser palhaço, ou ser malabarista, ou ter algum número específico no circo, né? Andar naquelas motos do Globo da Morte, alguma coisa daquele tipo, uma bailarina, alguma coisa assim. Quem trabalha no circo tem uma vocação diferente de alguém que trabalha no hospital. Então, qual é a vocação que nós recebemos? É a vocação das pessoas que andam como Cristo andou, vivem como Cristo viveu. Se a nossa vida não reflete a vida de Cristo de alguma forma, é muito possível que nós não estejamos vivendo de maneira correspondente à mensagem desse mesmo Cristo. E aí é onde a gente tem que ter essa percepção e esse conhecimento da palavra de Deus para a gente entender que não adianta apenas conhecer no sentido de compreender, no sentido de entender intelectualmente. Se tudo aquilo que a gente aprendeu não frutificar nas nossas obras, alguma coisa nesse processo está errada. E a gente precisa ter cuidado com isso. Cuidado para não construir a casa na areia. Ela vai ruir, em algum momento ela vai cair. Então a gente precisa aprender e precisa praticar, tá bom? A gente tem que viver, a nossa vocação é essa, a vocação é de viver uma vida que reflita a vida que Cristo teve aqui na Terra. Seguindo no versículo 2 e versículo 3, Paulo fala o seguinte, olha como é que ele vai começar a explicar como que a gente vive de maneira digna da vocação para a qual nós somos chamados. Sejam completamente humildes e dóceis.
Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Só que a gente tem um monte de coisa difícil de fazer. Só que é importante a gente lembrar, o poder para fazer essas coisas não vem de nós, tá? Não vem da gente. Nós, por nós mesmos, não temos condições de viver essa vida. Nós fomos gerados em Cristo e dependemos dele para exercermos essas coisas. O que a gente tem que fazer então? Humildemente buscar em oração, em conhecimento da palavra de Deus, condição para exercer esses ensinos. Sejam completamente humildes e dóceis. A palavra humilde aí, a palavra humildade aí, é essa palavrazinha que eu não sei falar. Tepenó, não sei o que mais lá. Olha aí no slide, vocês vão ver. Não, mas não é isso que importa. O que importa é o significado dela. É o sentido de um senso profundo de insignificância. É esse o sentido dessa palavra. Senso profundo de insignificância. Né? Tem um trechinho que eu queria ilustrar com essa palavra, esse termo, em Romanos 12:3. Paulo escreve o seguinte: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer? Você tem que ter humildade. E ter humildade não é você apenas se comportar se inferiorizando. Não é isso. Se inferiorizar é, possivelmente, um orgulho ao contrário. Né? É uma espécie de vitimismo. Vitimismo orgulhoso. Por isso que ele fala, não tem um conceito elevado, que é o mais comum. É mais fácil a gente ter um conceito elevado, a gente achar que é coisa demais, que é além daquilo que a gente, na verdade, a gente é. Mas não é também para ter um conceito inferior. A gente tem que ter um conceito equilibrado. Porque se a gente diz que a gente é mais do que a gente está mentindo. Se a gente diz que é menos do que a gente também está mentindo. A gente tem que ter o conceito na média. Um conceito verdadeiro, equilibrado. E isso é humildade, né? E então Paulo fala, a gente tem que ser completamente humilde. Tudo bem que a questão da palavra humilde é profundo senso de insignificância, mas aqui também não é uma questão de vitimismo, tá? A gente tem que ter esse equilíbrio. Tudo na palavra de Deus tem que ter equilíbrio. Então, ter um conceito equilibrado é ter humildade. Porque o mais comum na sociedade, no mundo, por causa da nossa humanidade caída, é ter um conceito mais elevado do que o que a gente, na verdade, é. E isso, gente, muda completamente o nosso comportamento. Ter a percepção do que é humildade, de como que nós devemos nos portar, muda completamente o nosso comportamento diante de toda a sociedade. Quer seja dentro do nosso lar como esposo ou como esposa, como pai, como mãe, como filho, como parente, dentro da igreja, exercendo alguma atividade, quer seja numa hierarquia, por assim dizer, né? Mais elevada ou menos elevada, dentro da sociedade, no nosso trabalho, como cidadão. Tudo isso muda a nossa percepção de uma forma que a gente vai conseguir entrar e sair no meio do povo. Vai aprender a entrar e sair, tendo humildade. A gente não tendo um conceito muito elevado de nós mesmos, porque isso é arrogância. Então, se a gente é muito arrogante, a gente tem um conceito elevado, a gente vai começar a pisar nas pessoas. A gente vai começar a achar que a gente merece mais coisas do que as outras pessoas. Quando a gente se coloca no nosso lugar, não, eu não sou mais do que isso. Eu não mereço mais do que isso. Né? E tendo cuidado para também não ser vítima, né? Não se fazer de vítima, não ser aquela falsa humildade, eu sou o menorzinho, o pequenininho, o lixozinho da humanidade. Não é exatamente isso que eu estou querendo que a palavra nos ensina. Por exemplo, se você faz uma coisa muito bem, né, ok, receber um elogio, ok, desde que isso não seja para sua vaidade, né? Você tem que aprender a equilibrar esse tipo de coisa, e a palavra de Deus nos ensina a fazer isso, mas sempre tendo essa noção de que esse equilíbrio é necessário. Humildade não significa dizer que você é o pobrezinho, coitadinho que está jogado na sarjeta. Não é isso. É você ter um conceito equilibrado de si mesmo. Porque isso evita de você ter a questão da soberba e da arrogância. Então Paulo começa dizendo o seguinte: sejam humildes. Sejam humildes. Olha como foi que Cristo agiu. Né? Olha para ele e veja a humildade dele em todos os seus
em todos os seus argumentos, em todos os seus posicionamentos. Ele nunca agiu como sendo algo acima das pessoas, mesmo ele sendo. Né? E, por exemplo, quando ele era confrontado pelos fariseus, em todas as vezes ele respondia muito educadamente. Muito educadamente. Ele sempre manteve a postura. Sejam dóceis. Dóceis é a mesma palavra. Em outras traduções está mansos, né? E a gente, de fato, lembra quando Jesus Cristo fala que bem-aventurados os mansos, né? O manso é mais ou menos o mesmo sentido de humilde, aí vai completar a palavra humilde. Continuando. Sejam pacientes. Pacientes no sentido de longânimo. Uma lentidão em punir. Então, ser paciente é você ter perseverança, você ter um senso de, como que eu posso dizer, de cuidado em não punir as pessoas imediatamente. O próprio Deus age dessa forma, ele é longânimo e a paciência dele é muito grande. Então, a paciência no sentido de esperar, paciência no sentido de esperar para punir, inclusive. Você tenta várias vezes na conversa, tenta não chegar às vias de fato de uma punição por ser longânimo. Isso não quer dizer também que você não deva alertar. Deus é paciente, mas sempre alertando, cuidado, não é assim. Né? Então vamos ser pacientes. Aqui Paulo está falando em um relacionamento dentro da igreja, nas pessoas da igreja. Vamos ter paciência, porque nem todo mundo pensa como nós. A gente, apesar da gente ser chamado à unidade, e a gente vai falar sobre isso no próximo slide, não fomos chamados à uniformidade. Não é isso, nem todos somos iguais. Se todo mundo fosse igual, a gente era robozinho, e Deus é muito grande para fazer tudo igual. Então, o chamado à unidade não quer dizer que nós somos chamados a ser as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Não é isso. Pessoas são diferentes de pessoas e a gente precisa aprender a conviver com isso. E muitas das vezes a gente vai precisar ter paciência com elas, né? E elas conosco também. Continuando, suportando uns aos outros com amor. A palavra suportar aí é essa anakomai, significa levantar, sustentar, carregar, suportar. Quando a gente une pacientes, né, sejam pacientes suportando uns aos outros, imediatamente, no português, a gente tem a ideia de tolerância. A gente precisa ser paciente e suportar, tipo, nossa, não suporta aquela pessoa. Pode ser que tenha esse sentido, isso talvez no português trouxe esse sentido. Eu não sei se no original teria esse sentido também. Mas é interessante a gente ter essa compreensão. A gente precisa suportar as pessoas nesse sentido, ter paciência com elas, suportar, tolerar. Mas, além disso, essa palavra traz uma outra ideia, uma ideia de suporte, de auxílio, de você colocar no ombro e levantar junto. Né? Então, a ideia aqui é o serviço mútuo. Nós estamos dentro de um corpo, nós fazemos parte de um corpo cujos membros exercem funções diferentes e cada um se ajuda entre si. Né? Então, a ideia de suportar é de levar as cargas uns dos outros mesmo. E isso o Senhor Jesus nos ensina, a levar a carga um do outro. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha como Paulo fala aí. Façam todo o esforço. Só um minutinho. Aqui a gente vê que nós temos uma responsabilidade. A gente não foi colocado como robozinhos, principalmente por a maioria de nós, não sei, termos essa perspectiva mais calvinista, né, de acreditar que todas as coisas estão decretadas, e eu creio que estão. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja, diante da nossa família, diante da palavra, diante de Cristo. Nós temos muitas responsabilidades que o fato das coisas estarem decretadas não quer dizer que nós não temos alguma responsabilidade a fazer. Por quê? Porque todo feito benéfico é graça. Nós só conseguimos fazer porque Deus atua em nós. Mas todo feito maléfico, todo feito que nós fazemos e que vai contra o que a palavra de Deus ensina, é nossa responsabilidade também, e nós seremos punidos por isso.
né? Então, assim, a ideia da responsabilidade humana está muito presente nesse texto, né? Existe, como a gente viu nos outros 3 capítulos, os decretos de Deus. Deus elegeu, predestinou e fez tudo o que tinha que fazer. Mas isso nos coloca numa responsabilidade. Nós precisamos nos esforçar para mantermos a unidade do Espírito. Como? Pelo vínculo da paz. A paz aqui não é, mais uma vez, não é a questão de tranquilidade, tá tudo bem, tudo relax. Não é isso. O vínculo da paz, a paz aqui é as pazes mesmo, o vínculo que é a paz, né? Essa ligação que é a paz, esse elo que é a paz, que faz a unidade. Lembrem do que Cristo fez na cruz. Ele uniu judeus e gentios pela paz. Ele pacificou, ele fez as pazes desse povo e, tendo feito as pazes desse povo, ele faz as pazes desse povo com Deus. Esse vínculo é o que faz com que todas essas pessoas que estão nesses 2 grupos sejam um corpo só, cuja cabeça é Cristo. Então, nós precisamos fazer todo o esforço para que esse corpo viva em paz. A unidade do Espírito. A unidade é um único Espírito que atua em todos os membros. E Paulo fala que isso é através da paz. Como que a gente vai manter o vínculo da paz se a gente não é humilde? Se a gente achar que todos os direitos que eu acho que eu tenho, e às vezes eu tenho que recebê-los. Se eu não abdico dos meus direitos, de pelo menos alguns direitos, se eu não cedo, né? Como que a gente vai ter o vínculo, exercer essa paz e manter a unidade do Espírito se a gente não for manso, se a gente não for dócil, se todas as nossas palavras ou os nossos relacionamentos for com aspereza, né? Como que a gente vai manter o vínculo da paz sem paciência? Ou sem ajudar as pessoas, sem estar ali ombro a ombro, né? Ajudando as pessoas tanto na vida material, por exemplo, ajudando numa situação de necessidade, mas também na vida de discipulado, você ajudar as pessoas, olha, não é bem assim, conselho, palavra de conforto. Como que a gente mantém um vínculo da paz? Como que a gente mantém um povo, um corpo de fato unido, se ao invés de exercer esses ensinamentos que Paulo traz, a gente se morde? Se ao invés de a gente ceder, a gente simplesmente quer receber todos os nossos direitos, de quem quer que seja, em qualquer situação que seja, sem abdicar de nada. É muito comum nos grupos, nos agrupamentos de pessoas, o fato das pessoas não conhecerem isso, não conhecerem essas palavras, não conhecerem esses ensinos maravilhosos, essas instruções, elas, por não conhecerem, viverem de uma maneira como se tudo fosse para elas, como se o mundo girasse em torno delas. E quando você tem uma pessoa que acha que tudo gira em torno dela, mas do lado dela tem mais uma pessoa que acha que tudo gira em torno dela, e todas as pessoas desse grupo acham que as coisas e o mundo giram em torno delas individualmente, você não tem pessoas num corpo, você tem membros completamente como é que fala quando esquartejados. Esse corpo está esquartejado. Agora você me fala, um corpo esquartejado é um corpo vivo? É possível um corpo ter vida se todos os seus membros estão desligados, né? A sua cabeça está decepada, né? Os seus membros, o seu corpo está todo decepado, tudo esquartejado. Tem vida esse corpo? Não tem vida. Então, como que a gente mantém esse vínculo? Como que a gente mantém essas juntas, essas ligaduras, esses ligamentos, esses nervos que ligam todas as coisas? Com humildade, com docilidade, com paciência, com auxílio, com a paz. A paz é o vínculo, é a ferramenta que possibilita a unidade. Próximo versículo, versículo 4, 5 e 6, próximos versículos. Aí Paulo vai falar exatamente sobre a unidade. As unidades, né? Nesse trecho, Paulo fala de 7 unidades. Vamos lá. Há um só corpo, há um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então ele fala 7 unidades.
A primeira, ele fala o seguinte, ele traz justamente a ideia do corpo, né, como havia falado no versículo anterior. Há um só corpo e um só espírito. E eu trouxe para a gente ilustrar o versículo do capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, que fala sobre a formação do homem, de Adão, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Né? É como se a imagem que Paulo traz aqui no versículo 4 é a seguinte: há um só corpo. Você imagina um corpo deitado no chão, um boneco, tá? E um só espírito. Aí imagina Deus soprando nesse corpo e esse corpo ganhando vida. Isso é a igreja. Há uma só igreja e há uma única vida, a única forma dessa igreja viver. Qual é a forma dessa igreja viver? A unidade do Espírito, que nós precisamos conservar através da paz. Uma vez que essa unidade do Espírito não é mantida, automaticamente é como se esse Espírito saísse do corpo e automaticamente esse corpo cai morto no chão. Vocês conseguem ter essa cena, né? Assim, espero que vocês consigam montar na mente de vocês essa cena. Tá? O corpo está no chão, tem um espírito, ele está vivo, ele vive. Mas se esse espírito não é mantido a unidade dele, ele é como se ele não existisse, ele sai e esse corpo está morto. Então, um corpo, e aqui eu estou falando de igreja, tá? Uma igreja em que as pessoas não têm vínculo de paz, mas se mordem entre si, essa igreja, se é que a gente pode chamar de igreja, é um corpo morto, esquartejado, não há vida. E ele continua, né? Há um só Espírito. Eu coloquei em verde, vocês observem aí, a Trindade, tá? Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus, Pai de todos. Aqui está a Trindade. E tem mais outras 4 coisas que fazem parte da nossa vida de cristão. Né? O corpo, que é a igreja, há uma só esperança. Nós fomos chamados para uma única esperança. Qual é a nossa esperança? É a habitação junto com Cristo para a eternidade toda. Há um só Senhor, uma só fé. O que é fé? É convicção, crença. É um conjunto de doutrinas que você acredita. Existe um único corpo de fé. Tá? Claro que nesse corpo de fé existem variações, como eu falei, é uma unidade na diversidade, as pessoas não precisam ser uniformes, elas precisam estar unidas, mas não precisam ser uniforme. E fé é a convicção, a prova das coisas que nós não vemos. Isso é fé. Há um só batismo, e aí aqui é um trechinho complicado, porque muitos vão achar que Paulo está se referindo à ideia do batismo nas águas, como se não existisse a possibilidade de pessoas poderem batizar outra vez, por mais que elas tenham sido batizadas, por exemplo, quando eram crianças, se batizaram no romanismo. É só um batismo, não pode batizar mais. Não é isso que Paulo está falando. Num texto, lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, verso 13, Paulo está falando também da unidade, de várias unidades. É a mesma ideia que ele está falando aqui. E olha o que é que ele diz. Pois em um só corpo, ou seja, há um só corpo, né, como ele falou em Efésios, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Aqui a gente vê um só batismo, um só corpo e um só Espírito. Nesse texto. E ele não está falando que a gente foi batizado nas águas. Aqui está dizendo que a gente foi batizado num corpo em um Espírito. A ideia aqui é do batismo com o Espírito. Aquela mesma ideia lá do versículo 13 do capítulo 1. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então, a ideia aqui não é de batismo nas águas. Até porque Paulo mesmo, o mesmo que escreveu esse texto, ele fez rebatismo. Ele foi lá em Éfeso, a mesma cidade para a qual ele escreveu essa carta. Quando ele estava na sua viagem missionária, ele encontrou uns discípulos de João Batista. E ele perguntou se essas pessoas já tinham recebido o Espírito Santo. E eles disseram que nunca nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. E o que acontece? Ele foi lá e rebatizou essas pessoas, porque essas pessoas eram batizadas no batismo de João Batista. E ele fala que o batismo de João Batista era para arrependimento de pecados. Não era feito ainda em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele vai e
batiza essas pessoas novamente, né? Então, Paulo não pode estar se contradizendo aqui. Ele não está falando de batismo, há um só batismo nas águas, mas há um só batismo no Espírito. Tá bom? E eu trouxe esse versículo de 1 Coríntios 12, 13, para que a gente tenha certeza do que Paulo está falando. Ele está falando do mesmo assunto, um só corpo, nós somos batizados num só corpo, em um mesmo Espírito. Tá bom? Então, há um só batismo, não é um só batismo nas águas. Não estou dizendo que agora todo mundo tem que ficar saindo batizando toda hora, todo dia. Não é isso. Eu estou querendo dizer que o batismo a que Paulo se refere nesse texto diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Tá? Há um só Deus e Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A ideia aqui, eu estava tentando lembrar qual era o versículo que eu tinha colocado aqui em João 17, mas eu lembrei. A ideia aqui, gente, é fazer com que todos nós vivamos em unidade. Tá? O fato de Paulo ter falado o seguinte, olha, há um corpo, um espírito, uma esperança, um monte de coisas, só um de cada, quer dizer que nós precisamos ser um. Nós, enquanto igreja, temos que ser um. A nossa vocação é um chamado à unidade. E o próprio Cristo viveu isso muito, muito graficamente, e ele inclusive falou sobre isso. Lá em João 17, versos 20 a 23, ele falou o seguinte, e não rogo, ele está fazendo a oração dele, tá? Jesus, antes de ser crucificado, ele faz uma oração, e João escreve essa oração, ele começa orando por si mesmo, depois ele passa a orar pelos seus apóstolos, pelos discípulos ali, pelos 12. Aliás, pelos 11, né? Porque Judas não tinha traído ainda, eu acho. E depois ele faz uma oração pelos que ainda iriam crer, haveriam de crer. E aí, nesse momento, a gente está inserido aqui, ó. Nesse trecho aqui, ele já está orando pelos que ainda haveriam de crer. No caso, a gente também está inserido. E ele fala o seguinte, e não rogo somente por estes, olha como é que ele diz, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus está falando com o Pai, é uma oração. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, eu e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa sensacional. Como é que o mundo vai crer que Jesus Cristo é Filho de Deus e foi enviado pelo Pai? Quando a igreja for uma unidade. E, inclusive tem algum outro texto que ele fala mais ou menos assim, que o mundo vai ver que Jesus Cristo é realmente o Senhor, Filho de Deus, quando eles se amarem uns aos outros, quando a igreja se amar entre si. Então, assim, a ideia é um chamado à unidade. Nós precisamos ser um, como Cristo e o Pai são um, como a Trindade também é um. E agora a gente está numa responsabilidade gigantesca, né? Como entender isso? Como que nós podemos ser um, sendo diversos? Mas vamos seguir aqui que a gente vai tentar entender isso. E aí continua a oração. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Olha, nós recebemos a glória de Cristo, de Deus através de Cristo, para que, qual é o propósito? Para que nós sejamos um, como nós somos um. Eu neles, no caso Jesus em nós, né? E tu, Pai, em mim. O Pai em Cristo e Cristo em nós. Para que eles sejam perfeitos em unidade. O nível aqui está elevando. Não é só ser um, é ser perfeito em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que eu os tenha amado a eles como tens amado a mim. Então, assim, é algo que a gente precisa carregar na nossa mente e clamar por condições para que a gente viva, que a gente molde a nossa vida de acordo com essa intenção de Jesus Cristo. Você imagina que Jesus é o Senhor de todas as coisas, ele é dono de tudo, mas ele não vem com essa arrogância. Mesmo que ele viesse, ele não seria arrogante, tá? Na verdade, ele virá ainda com todo esse poder, mas não é arrogância. Só que ele vem em humildade e ele fala. Aliás, ele faz tudo o que tem que ser feito e intercede a Deus para que nós
vivamos como ele viveu. Para quê? Para que a gente seja um. Porque se toda a igreja for um, o mundo vai conhecer que Jesus é Senhor e que é Filho de Deus. Então, assim, é uma grande responsabilidade que nós temos em representar Cristo dessa forma. A partir do verso 7, Paulo escreve: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso aqui foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Eu vou ficar por aqui, depois eu continuo a leitura. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Aqui, graça, gente, não é a graça salvífica, tá? É um presente, é um dom, uma ferramenta. A cada um foi concedido uma ferramenta, vamos dizer assim, um privilégio, conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, ele pegou uma caixa de ferramentas, por assim dizer, tá? E ele entregou a um a chave de fenda, entregou a outro a chave estrela, entregou a outro um alicate, a outro um martelo, a outro uma serra, a outro outras coisas, uma maquita, enfim. Foi repartindo de acordo com o que ele bem entendia, né? É por isso, e aí Paulo fala assim, é por isso que foi dito o seguinte: quando ele subiu em triunfo às alturas, ou seja, quando ele ascendeu, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, deu presentes, deu ferramentas aos homens. Por que Paulo está dizendo isso? Por isso aqui foi dito. Foi dito aonde, Paulo? Beleza. Esse texto, Paulo cita do Salmo 68, verso 18. Salmo 68 está falando de uma espécie de guerra em que o Senhor vence. E quando ele vence, ele sobe às alturas, e aqui no Salmo as alturas é uma espécie de monte, né, de montanha, e ele leva consigo o seu despojo. Só que o despojo ali são os próprios homens. Olha como está escrito. Ó. Quando subiste em triunfo às alturas, isso lá no Salmo 68, 18, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Olha o que o Salmo está profetizando. Quando o Senhor subiu às alturas, e aqui a gente tem a figura da ascensão, quando ele sobe aos céus, ele leva consigo o seu despojo cativo, ele leva cativo muitos prisioneiros, leva cativo o cativeiro, né, que tem outras versões, leva os prisioneiros consigo. Como foi que Paulo começou esse capítulo mesmo? Olha como é que Paulo começou esse capítulo. Como prisioneiro no Senhor, a ideia permanece. Ele subiu às alturas, ele venceu a guerra, agora ele está elevado, e quando ele foi elevado, ele levou consigo muitos prisioneiros. Paulo era um desses, como prisioneiro do Senhor, e eu também quero ser. E nós todos precisamos ser. E o que é que ele fez com esses prisioneiros que ele levou consigo? Ele recebeu esses prisioneiros como um presente. Recebeu este homem como dádivas. Inclusive homens rebeldes. Olha que coisa maravilhosa. Cristo recebeu como presentes para ele homens rebeldes. Com certeza eu estou nesse meio aí. Porque nesse salmo a ideia de que o despojo dessa guerra que o Senhor venceu são os próprios homens. Nessa época era muito comum, quando as pessoas venciam as guerras, quando um reino vencia uma guerra, ele levava os vencidos, né? O reino que foi vencido, os homens desse reino vencido, como escravos, eles levavam como prisioneiros. E isso era o despojo desse pessoal que vencia a guerra. Então a ideia é essa: o Senhor vence a guerra e leva consigo muitos prisioneiros, muitos escravos. Né? E Paulo, quando ele traz isso para o Novo Testamento, a ideia dele é que, na verdade, ele deu também dons aos homens. O fato da pessoa ser levado cativo com Cristo é um presente. Né? E aí agora ele vai distribuir as funções. Já que eles são escravos, ele vai distribuir as funções de cada escravo. Né? E aí Paulo, quando ele vai trazendo o Novo Testamento, ele fala: por isso que foi escrito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo consigo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. No Salmo 68 ele recebeu os homens como dons. Agora no Novo Testamento e agora ele dá dons aos homens. E aí Paulo vai explicar, né? O que significa ele subiu?
senão que também havia descido às profundezas da terra. Aqui Paulo está explicando ou recordando o que foi necessário para Cristo subir. Se ele subiu, é porque ele desceu, né? E o fato dele ter descido foi uma grande humilhação para ele. Então Paulo está querendo imprimir na mentalidade das pessoas a necessidade de se fazer humilde. Porque só tem como você ser grande se você for pequeno. Só tem como você ser realmente alto ou elevado se você for baixo, se você for às profundezas da terra. Cristo fez isso por nós. E aí ele vai falando, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, ou seja, está elevadíssimo, a fim de encher todas as coisas. Ele é a plenitude de todas as coisas estão debaixo do seu domínio e da sua autoridade. Então é isso que Paulo está querendo dizer nesses versículos. Ele deu dons aos homens. Ok, e agora a gente tem a ideia da vocação para a qual nós somos chamados dentro da igreja. A gente tem a vocação do cristão. A vocação cristã é viver dentro do corpo, em paz, mantendo a unidade do Espírito. Essa é a vocação cristã. Agora a gente tem uma outra vocação, a vocação eclesiástica, a vocação dentro da igreja. Qual a nossa função, qual é o nosso papel a ser exercido dentro do corpo, né? Será que no corpo eu sou um dedo? Será que eu sou uma mão? Será que eu sou um olho ou uma sobrancelha? Será que eu sou uma boca, um dente, a língua ou o dedão do pé? Então a gente vai agora entender alguns aspectos disso. Não é uma lista exaustiva, tá? Não é uma lista completa. Existem outras listas de presentes, de dons, em outros textos, em outros livros do Novo Testamento. Mas aqui Paulo vai trazer os dons de liderança, tá? Então ele continua. Deu dons aos homens, né? Levou o cativeiro, deu os dons aos homens e tal. E ele designou, no caso Jesus Cristo, porque ele que pegou essa caixa de ferramenta e começou a dar para as pessoas, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora a gente vai lembrar o que é cada um desses, tá? Apóstolo, a gente já falou sobre isso várias vezes. Apóstolo é enviado, é alguém que é mandado para fora, né? É um termo técnico para designar os 12 enviados por Cristo, sobre cujas doutrinas o Senhor edificou a sua igreja. Então é aquele pessoal, aqueles 12 que tinham revelações de Deus para formar o corpo doutrinário que moldaria a fé da igreja. Tá? Então esses são os apóstolos. Cristo designou alguns para isso. Ele também designou alguns para profetas. O profeta tinha como função principal ser um canal de revelação doutrinária inédita também. Então, junto com as revelações que Deus deu para os apóstolos, Deus separou alguns para ser profetas e também dar conteúdo revelacional inédito para formar o corpo doutrinário da igreja. Né? A fé, o que a igreja crê. Então, Deus mostrou essas coisas para os apóstolos e para os profetas. Isso está escrito lá em Efésios 3, verso 5. Às vezes, também eles faziam previsões. Principalmente quando essas previsões elas tinham um impacto na igreja como um todo. E isso está escrito lá em Atos 11, 28 e 21, de 10 a 11. Tá? Então tinha esse ministério também dos profetas. Entende-se que a ala cessacionista entende que esses dois ministérios, esses dois dons, foram específicos para o momento formativo da igreja. Por quê? Porque lá no capítulo 3, Paulo fala que eles, os apóstolos e os profetas, lançaram os alicerces desse tabernáculo santo que está sendo construído. Se eles lançaram os alicerces e agora outro vem e constrói por cima, e Paulo fala sobre isso, que outro vem e constrói por cima do alicerce, do fundamento, é porque agora não tem mais apóstolo e profeta, porque se tivesse, a gente ainda estaria no período do alicerce, dos fundamentos. Então, 2000 anos depois, ainda não tem construído nenhuma parede. Né? O pessoal que não é cessacionista, que é continuista, entende que pode ser que tenha, sim, esses ministérios. Apóstolo também é usado na Bíblia como alguém que é enviado para plantar igrejas,
né, para anunciar o evangelho em lugares ainda onde o evangelho ainda não chegou. E eles também são chamados de apóstolos, só que não apóstolo no sentido técnico, né? Um apóstolo mesmo, tipo, só enviado. Nesse sentido, a gente pode dizer que ainda existe apóstolo hoje, nesse sentido. Mas é muito perigoso, porque pode ser que no futuro essas pessoas que são denominadas de apóstolos, nesse sentido correto, no futuro elas podem se confundir e achar que são apóstolos no mesmo nível dos 12 apóstolos. Hoje tem algumas comunidades ditas cristãs e evangélicas que têm apóstolos no sentido dos apóstolos antigos e trazem doutrinas novas. Nesse caso, são charlatães, são homens maldosos que trazem doutrinas falsas e que devem ser repudiados, tá bom? Profetas, né, no sentido do continuista, a ideia de que pessoas ainda têm o dom de profecia e trazem revelações novas. É um perigo se essas revelações forem no sentido doutrinário, se as pessoas começarem a fazer doutrina com essas revelações. Outros ainda acreditam que existem profecias no sentido de dizer Deus mostrar coisas pontuais de vidas particulares, né? Bom, eu não acho que isso seja impossível, tá? Deus pode fazer o que Ele bem quiser, Ele é Deus, mas como eu já argumentei algumas vezes aqui, eu não acho que Deus esteja interessado em tornar as pessoas escravas de predições sobre o futuro aqui na Terra, porque predições sobre o futuro na eternidade a gente já tem nas Escrituras, não precisa ninguém ficar dizendo o que vai acontecer. Vamos seguir aqui. Evangelistas. É alguém que proclama o Evangelho, né? As boas novas, isso é mais do que claro. No Novo Testamento, essas pessoas eram missionários itinerantes. Eles saíam de cidade em cidade e andavam a vida inteira pregando o Evangelho em vários lugares. Isso está lá em Atos 5, Atos 8, 5, 26 e 40, faltou o 0 aí. E também em a terceira epístola de João, capítulo 1, verso 7. E também podia ser alguém que tivesse um ministério local fixo, como Timóteo, era lá em Éfeso também. Não quer dizer que um apóstolo não pudesse ser evangelista, tá? Um apóstolo, os 12 apóstolos eram evangelistas. Os 12 apóstolos também possivelmente eram profetas, tá? Paulo profetizou muito, inclusive, sobre a escatologia, o fim do mundo. Paulo profetizou muito, então ele também tinha esse dom de profecia. O outro dom, o outro ministério, né? A outra ferramenta que o Senhor Jesus, para a qual o Senhor Jesus separa pessoas, é esse pastor-mestre. Algumas pessoas querem diferenciar. Pastor é uma coisa e mestre é outra. Mas no grego só existe um artigo para os dois. É como se ele dissesse assim, os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres. Ele não fala os pastores e os mestres. Então o fato de ter só um artigo definindo pastores e mestres faz com que os estudiosos entendam que aqui Paulo está se referindo a um único ministério, ao ministério de pastor que também é mestre. E é uma dupla responsabilidade que recai sobre essa pessoa que cuida de parte do povo, né? Que cuida de um rebanho, que ele precisa pastorear esse rebanho, pastorear no sentido de cuidar, de orientar, imagina um pastor cuidando de uma ovelha, né? Ele precisa dar alimento, precisa dar água, precisa levar para descanso, precisa guardar de todos os perigos, e é mestre porque também precisa ensinar. Né? O pastor mestre, ele tem essas duas grandes responsabilidades. E aí o Senhor, quando abriu essa caixa de ferramenta, ele foi lá dando uma ferramenta para cada um. Olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. No caso dos apóstolos, você vai ser 2 ou mais coisas, ou 3 coisas. Certo? Hoje a gente tem os evangelistas e os pastores mestres. São 2 ministérios importantíssimos nas igrejas locais. Sem eles, a igreja não subsiste. Assim, sem essas ferramentas, sem esses dons, sem esses ministérios, as igrejas não subsistem. A igreja não consegue crescer se não tiver alguém evangelizando. Crescer em número mesmo. E a igreja não consegue crescer em conhecimento e em maturidade sem um pastor mestre. Se for só alguém que está ali para ficar pregando, mas não ensina nada, essa igreja não consegue crescer em maturidade. Nós vamos já ver sobre isso, sobre esse crescimento em maturidade. Se a igreja não evangeliza, ela não cresce em número e não cresce em quantidade de salvos, de membros. Né? Então esses 2 ministérios são completamente
essenciais. Só que qual é a finalidade desses ministérios, né, de liderança? Olha como é que Paulo continua aí no verso 12. Com o fim, eu vou pegar do verso 11 para ficar melhor o entendimento. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos por partes. Ele designou profetas, apóstolos, evangelistas e pastores mestres com o fim de preparar os santos para o ministério. Ou seja, a gente não pode achar que o ministério é algo que tem que ser executado pela liderança da igreja. Muito pelo contrário. O ministério está posto por Cristo para a igreja, a serviço da igreja, para preparar a igreja para o serviço, para o ministério. Então, eu trouxe um textinho aqui que eu acho que fica interessante a gente ler para ilustrar isso. Lá em Daniel, no capítulo 1, versos 1 a 5, está escrito assim. Eu acho que vai dar para ilustrar bem. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa de seu tesouro, na casa de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz. Observe a função de Aspenaz. O chefe dos oficiais da sua corte. Aspenaz era chefe dos oficiais da corte de Nabucodonosor. Ordenou que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Pronto. O que aconteceu aqui? Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Jerusalém, deteve lá todo o povo, trouxe pessoas cativas. Olha a figura, tá? Trouxe pessoas cativas como escravas para Babilônia. Quando ele traz essas pessoas, ele seleciona algumas pessoas cultas, inteligentes, sábias e tem algumas outras características, e entrega para um ministro dele, Aspenaz, e fala, olha, prepara esse povo aqui para servir no palácio. Essa é a função da liderança na igreja. É como se Cristo vence a guerra, ascende, né, às alturas, traz consigo prisioneiros, e aí ele separa ministros e diz assim, olha, prepara esse povo aqui que eu trouxe para o serviço. Está entendendo mais ou menos como é que funciona? Então, o ministério, né, o ministério não pode estar na nossa mente que quem tem que cumprir o ministério é a liderança. Não. A liderança está posta por Cristo para treinar a igreja para o ministério. O ministério, no caso aí, o serviço de Cristo é a evangelização, é a vida em comunidade, é a possibilidade, o crescimento das pessoas em maturidade, para que eles consigam ajudar as pessoas aconselhando, né, ajudando numa palavra de conforto, ajudando nas necessidades materiais. Então, todo esse serviço do reino, todo o serviço do reino de Cristo, que está estabelecido de alguma forma aqui na terra, precisa de servos, né, que façam esse serviço do reino, e as lideranças das igrejas foram colocadas por Cristo como ministros para treinar esses servos, para que elas saiam no mundo para fazer o ministério. A nossa responsabilidade só aumenta. Porque às vezes a gente quer deixar essa responsabilidade do reino recair sobre a liderança, mas não é deles essa responsabilidade. A responsabilidade dele é treinar a gente para que a gente saia no mundo fazendo a obra de Cristo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Imagina se nós, como igreja, somos treinados pelos pastores a fazer a obra de Cristo no mundo, fora dos muros da igreja local, automaticamente o corpo de Cristo vai sendo edificado. A gente vai pegando as pedrinhas vivas que vêm dali, as pedrinhas vivas que vêm daculá, e a gente vai montando esse edifício que a gente veio falando nas aulas anteriores. Cabe a nós, como corpo e membros do corpo de Cristo, exercermos esse papel de ministros, servos desse rei e trabalhar nesse reino. E qual é a finalidade, né? Quais são os objetivos? Fazer com que todo esse corpo unido alcance a unidade da fé. Olha o que Paulo está falando. Lá no início, a gente precisa manter como uma vocação cristã, manter a unidade do Espírito através do vínculo da paz, o vínculo que é a paz. E agora no corpo, a gente tem a responsabilidade de fazer o ministério no reino para que a gente cresça, que o corpo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. É aquela mesma ideia que a gente vinha falando na aula passada, né? Que Paulo ora para que as pessoas compreendam e conheçam. Compreender no sentido teórico, conhecer no sentido prático. Aqui Paulo fala, para que todos alcancem a unidade da fé. A fé é o quê? É aquilo que a gente crê. E o que a gente crê? A gente tem um corpo de doutrinas, certo? Que moldam a nossa crença, a nossa fé. Então a gente vai crescendo nesse corpo de doutrinas, nessa fé que a gente entende que o corpo de Cristo precisa abraçar. Né? E aí a gente cresce em fé e em conhecimento, através do relacionamento com Cristo. Sempre lembrando que conhecimento tem aqui a ideia de prática. A fé é uma coisa mais teórica e ela redunda em obras. A fé sem obras é morta. Então a gente cresce na unidade da fé. A unidade da fé é o quê? É uma só fé. Lembra que Paulo falou que há uma só fé. A gente precisa crescer nessa uma única fé. E também precisa crescer em conhecimento. Crescer na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Praticando essa fé. Não tem como você ter relacionamento com Cristo sem ter um escopo de fé que precede o relacionamento. Tá? Então a gente precisa crer em algo para poder ter relacionamento. Então a gente, unido junto com o corpo, fazendo a obra de Cristo, o ministério do reino, a gente edifica o corpo, crescendo em fé, até atingir a unidade da fé e do conhecimento. Até chegarmos à maturidade. Aqui é a mesma ideia. A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, é até a gente chegar lá naquele topo que Cristo é. Ele que enche todas as coisas, ele que é a maturidade em pessoa, ele que é grandioso, enfim. Então a nossa expectativa é que nele, crescendo o conhecimento dele, né, e conhecimento da fé que a gente precisa ter, no relacionamento com ele, a gente cresça e amadureça. Que a gente vá aprendendo a agir da forma digna da vocação para a qual nós fomos chamados. Aqui Paulo está tratando muito dessa questão do aspecto prático. A gente não pode desvincular disso. E qual o propósito disso? Qual é o propósito da gente crescer até atingir a maturidade, a unidade da fé e do conhecimento de Cristo, até atingir essa maturidade gigantesca que o próprio Cristo é? Qual é o propósito disso? A ideia é que para que nós não sejamos levados, para que nós não sejamos como crianças que são levados de um lado para outro, pelas ondas, ou que são jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Foi Paulo que escreveu isso no versículo 14. Então, por que nós precisamos crescer em fé e em conhecimento de Cristo? Lembrando que aqui fé a gente está falando no sentido mais teórico e conhecimento no sentido prático. Porque é só dessa maneira que nós vamos ter firmeza para não sermos levados pelos ventos. E aqui os ventos não são as provações, tá? Aqui os ventos não são as dificuldades. Aqui os ventos são as doutrinas que homens maldosos
inventam para levar as pessoas para longe dos ensinos do Senhor Jesus. Gente, as Escrituras, o Novo Testamento principalmente, prepara as pessoas, e bate muito nessa tecla, preparam os cristãos para o combate a falsas doutrinas. A gente precisa crescer em fé, isto é, entender o que nós cremos, em que nós cremos. Isso é crescer em fé. E a gente precisa crescer em conhecimento de Cristo, crescer em relacionamento de Cristo, para que a gente esteja firmado na rocha, aprendendo a teoria e a prática. Lembra o que Cristo falou? Não adianta só ouvir as palavras de Cristo, tem que ouvir e praticar. Porque se a gente ouve e pratica, a gente constrói a nossa casa na rocha. Então a gente precisa estar firmado na rocha, a ideia é a mesma, alicerçado na rocha, para que quando vier esses ventos de doutrinas falsas, a gente não se sinta seduzido. Quantas pessoas estão nas igrejas há anos-luz e qualquer modinha que aparece, elas abraçam. Qualquer coisinha que dizem ser a verdade, elas simplesmente vão lá e dizem amém. Quantas pessoas estão no meio evangélico brasileiro ou mundial, nesse evangelicalismo barato, sem fundamentos e sem conhecimento da fé cristã e do conhecimento de Cristo, que são levadas por doutrinas de homens, como fala aqui, por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por que essas pessoas acreditam em qualquer coisa? Porque elas não conhecem a fé. Porque elas não conhecem o que as Escrituras ensinam. Então, a gente está sendo chamado aqui à vocação cristã. A vocação da unidade. A vocação da unidade na diversidade, ou seja, Jesus Cristo, ele fornece ferramentas diferentes para pessoas diferentes, para que todos juntos possam fazer a obra do reino. E trabalhando no reino, nós vamos crescer em fé e conhecimento de Cristo, para que nós não sejamos levados por nenhuma doutrina falsa. O que eu acho interessante é que Paulo, lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, primeira carta, né, no capítulo 13, verso 11, quando Paulo está falando sobre o amor, né? O capítulo 13 é aquele que fala sobre ainda que eu falasse a língua dos anjos e a dos homens, não tivesse amor, nada seria, ainda que eu desse meu corpo a ser queimado, coisas desse tipo aí, esses exageros que Paulo faz. Né? São coisas extraordinárias. Sem amor, nada seria. E aí ele vai falando, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aí esse verso lá no capítulo 13, parece que é uma coisa solta. Parece que é uma coisa... O que Paulo está falando? Não tem nada a ver. Ele vem falando de amor, não sei o que, não sei o que, e do nada vai e fala de menino. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu queria... Não sei se o horário permite. Deixa eu ver quantos slides ainda faltam. Só um minutinho. E só falta mais um. Eu queria tomar a liberdade aqui, pessoal, se vocês me permitirem, de ler o capítulo 12, 13 e uma parte do 14 da primeira carta de Coríntios. Vai tomar um tempinho, mas vocês vão entender o que Paulo fala disso e a gente vai entender o que Paulo está falando lá em Efésios, tá bom? Então, tenha um pouquinho de paciência comigo. Vamos ler lá capítulo 12, 13 e 14. É importante porque Paulo está falando de dons. E aqui também no capítulo que a gente está lendo, Paulo está falando de dons também, das ferramentas que o Senhor Jesus deu para cada um. E aí vai ilustrar com maestria, eu tenho certeza. O fato de Paulo estar tratando a ideia de que pessoas podem agir como crianças e ser levado por qualquer vento de doutrina. Você pode ver que qualquer criança acredita em qualquer coisa que você disser. Qualquer barbaridade que você falar, as crianças acreditam. Isso é muito bom, porque quando a gente fala da fé cristã verdadeira, elas têm a tendência a acreditar. Isso é muito bom. Então a gente pode e deve usar essa fragilidade da criança em benefício dela e de nós mesmos. No entanto, as crianças, por não terem filtro, não terem conhecimento de nada, elas podem acreditar em qualquer outra coisa. A gente está vendo, por exemplo, agora na atualidade, né, crianças que são induzidas por homens terroristas a viverem
o terrorismo e a abraçarem o terrorismo. Por quê? Porque criança é levada por qualquer vento de doutrina, elas não têm base. A gente vê, por exemplo, e eu vi algumas reportagens de crianças que são criadas no meio do terrorismo, que são ensinadas a odiar os judeus, a ter como objetivo de vida matar os judeus, elas são doutrinadas a isso, né? E eu não estou dizendo aqui que essas pessoas, que não haja pessoas inocentes, tá, gente, dentro daquele território palestino. Pelo contrário, há muitas pessoas inocentes, inclusive essas crianças às quais estou me referindo são crianças inocentes. Mas o que eu estou querendo ilustrar é o seguinte: criança é muito vulnerável, elas ouvem e abraçam qualquer coisa. Então Paulo traz essa realidade, tanto aqui em Efésios, quanto aqui no texto que eu vou ler agora. Tá? Eu vou começar lendo do capítulo 12, a gente vai entrar no 13, vocês vão ver que é um texto só, a ideia permanece. A gente vai entrar no 14 e vocês vão entender o que é que Paulo está falando, tá bom? Vamos lá. Capítulo 12 de primeira carta aos Coríntios. Quem tiver com a Bíblia aí, me acompanhe, por favor. Eu vou ler na NVI, tá? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês eram levados de qualquer jeito, por qualquer coisa que inventassem. Por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Aliás, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A mesma ideia que a gente está falando aqui em Efésios. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Olha qual é o propósito. Cada um é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum, ou seja, a edificação da igreja. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, poder para operar, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. A ideia é a mesma de Efésios, tá? Continuando aqui, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, ainda assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Olha a unidade. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Só um parênteses. Machuca o dedinho do pé e tu vai ver o tanto que tu precisa desse dedinho. Voltando aqui. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres.
Depois os que realizam milagres e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Todas essas perguntas são retóricas. Né? Todas as respostas são não. Né? Nem todos curam, nem todos falam em língua, nem todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aí Paulo vai dar um conselho. Tem todos esses dons aqui que ele falou. Agora eu vou dar um conselho. Busquem com dedicação os melhores dons. Agora passo a mostrar a vocês um caminho mais excelente, ainda mais excelente. Aí ele entra no capítulo 12. Olha qual é o caminho mais excelente, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que tine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ele tinha falado sobre esse dom, né? Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, olha aqui que eu queria chegar, tá? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, aqui Paulo está dizendo o seguinte, gente, tem todos esses dons, mas vocês querem buscar dons? A igreja de Corinto, ela se achava muito espiritual porque tinha todos os dons. E Paulo fala que ela realmente tinha todos os dons, não faltava dom nenhum para eles. Mas eles tinham essa expectativa de buscar dons, mas esses dons extraordinários, esses dons que Paulo lista, né? Línguas, profecias, visões, curas e tal. E aí ele fala, gente, se eu tiver todas essas coisas aí, mas não tiver amor, não serve de nada. Então, vocês querem um caminho mais excelente? Busque o amor. Aí ele começa. Assim permanecem, continua, né? Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sigam o caminho, capítulo 14, ele entra. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Lembra qual é o objetivo dos dons? É o bem comum. Se o dom de línguas aqui nesse caso não está edificando a igreja, ele só serve para a pessoa, é individual, né? Por isso que Paulo fala que o dom de profecia é maior, porque ele edifica a igreja. Vamos continuar aqui, verso 6 do 14. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Ou seja, se não for uma coisa perceptível. Paulo está aqui batendo no dom de línguas, tá, gente? Essa é a verdade. Paulo está batendo de alguma forma no dom de línguas. Dizendo que, gente, é interessante, tal, legal, beleza, mas se não for para edificar,
não vai servir. Então, é importante que tenha interpretação. Se você chegar aqui tocando uma flauta e não der para entender nada, não serve para nada. Então, é isso que está dizendo. Verso 8. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem vai se preparar para a batalha? Naquela época, quando os oficiais queriam chamar o exército para a batalha, eles tocavam uma trombeta, um toque específico que eles já conheciam. Se a pessoa tocasse a trombeta, mas não tocasse da maneira correta, como que as pessoas iam se preparar para a batalha? E ele continua. Verso 9. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? É Paulo. Vocês vão estar falando aos ventos. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Assim, vou ler de novo. Assim acontece com vocês, cadê? 12. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado, ou seja, o dom que é para colocar para a edificação da igreja não está servindo. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Aí ele entra naquilo que eu também quero falar. Verso 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, sejam maduros. Tá? Aí aqui ele vai continuar a ideia do que realmente é ser maduro no sentido dessa busca dos dons. Tá? O que é que Paulo está dizendo? Gente, vocês estão interessados numa coisa, em algo que não edifica a igreja, a não ser que seja feito da forma correta. Tá? Se a intenção dos dons é a edificação da igreja, e uma vez que vocês estão buscando uma espécie de dom que não edifica a igreja, mas edifica apenas a si mesmo, não é interessante. Vocês estão falando para o vento, vocês estão falando para o ar, não serve. Não para a edificação da igreja. Então, para de pensar como criança. Para de pensar como criança. Pronto, essa é a ideia que eu estou querendo trazer aqui. Paulo está falando a mesma coisa aqui em Efésios. A ideia é que nós não sejamos como crianças, que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Porque se dizem por aí, você precisa buscar e buscar e buscar e buscar, porque tem igrejas pentecostais, meus irmãos, que entendem que a salvação ela é evidenciada através da linguagem, do dom de línguas. Tá? Aqui, eu particularmente hoje me comporto como cessacionista, tá? Eu particularmente acho que esse dom de línguas não existe mais hoje, não pelo menos da maneira que a gente conhece hoje. Tá? Pode ser que exista esse dom em que as pessoas se entendiam de alguma forma, como foi no Pentecostes, mas não é esse o mérito da questão. Existem denominações que acham que pessoas só vão ser salvas se falarem em línguas. Isso é uma falsa doutrina. Pessoas que entendem que o selo com o Espírito Santo é a linguagem. Isso é uma falsa doutrina. Tá? A gente leu lá no capítulo 1, verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quem tiver em dúvidas pode ir lá conferir capítulo 1, do versículo 13 de Efésios. Então, o Espírito Santo da promessa não é a linguagem, é a crença, a fé na palavra da verdade, que é o Evangelho. Tá? Então, assim, vocês ouvem qualquer doutrina que enfim, estão te apresentando, você precisa não ser criança. Não pode ser uma criança achando que tem que dizer amém para qualquer coisa que estão te falando. Pelo amor de Deus, estejam atentos.
aprendam o que a palavra de Deus ensina, tenham um relacionamento e crescimento de relacionamento com Cristo, conhecimento de Cristo, em oração, em temor, em relacionamento com Cristo mesmo. E porque a fé de vocês aí vai sim ser firmada. A ideia é essa, não seja como crianças. Eu vejo com minha filha como é simples fazer ela acreditar numa coisa. É muito fácil, muito fácil. Mas por quê, gente? É porque ela não tem vivência, ela não tem experiência. E ela confia demais em mim. Eu sou o pai dela. E ela acredita que eu quero o bem dela. Então, qualquer coisa que eu disser para ela, ela vai ter certeza que é verdade. Não é isso? Então, é dessa forma que pessoas maldosas agem em relação a crianças espirituais. Pessoas que não têm preparação espiritual para aprender ou para exercer a fé verdadeira. E aí essas pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. Chegou uma modinha, e aí todo mundo abraça, diz amém e vai junto. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Não. Cristão de verdade conhece o que a palavra de Deus ensina. Se eu tenho uma disposição para me entregar a alguma coisa ou a alguém em quem eu confio plenamente, no sentido de dizer, não, eu confio nessa pessoa e eu sei que ela quer o meu bem, isso é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus que eu e os cristãos, né, de verdade, devem se entregar de braços abertos. Só a Bíblia. Né? Todas as coisas que as pessoas informarem, elas precisam estar no crivo bíblico. Inclusive o que eu estou falando aqui, tá bom? Então vocês não abracem o que eu estou dizendo e digam amém a tudo. Vão nas Escrituras e confiram. Mais uma vez eu bato nessa tecla. Vão nas Escrituras e confiram se o que eu estou falando aqui faz sentido e é verdade. Por quê? Porque é dessa forma que pessoas maldosas introduzem-se no meio das pessoas, né, que têm ali uma intenção até boa e trazem para essas pessoas falsas doutrinas. E agora a mentalidade dessas pessoas está moldada da maneira errada e não tem nada que faça com que essas pessoas mudem a mentalidade dela. Quanto mais as pessoas são enraizadas no falso ensino, mais difícil é fazer com que elas saiam desse meio. Mais difícil é. Tem o livro, a carta de Judas, irmão de Tiago, ele escreveu uma cartinha bem pequenininha, antes de Apocalipse, está lá. Ela é tão pequenininha que ela nem tem capítulos, ela só tem versículos. E lá no verso 3 ele escreve o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas está dizendo o seguinte, só um minutinho, eu já comento, realmente isso aí. Verdade. Judas está dizendo o seguinte: eu queria escrever uma carta para falar sobre a salvação, escrever diligentemente, amorosamente, sobre a salvação. Imagina o que Judas ia escrever, gente, com certeza seria coisas maravilhosas. Mas ele deixa de escrever sobre isso para escrever sobre a necessidade de exortar os santos a batalhar mesmo, a pegar as armas e defender a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É isso que é maturidade. Maturidade é você conhecer a sua fé e batalhar por ela. Porque ela é a verdade. Desde que ela esteja no escopo bíblico, tá? Você tem que analisar o que você acredita e ver se a Bíblia confirma. Se não confirmar, mude imediatamente o que você acredita, não o que a Bíblia está dizendo. O que estão fazendo por aí é mudando o que a Bíblia diz. Isso é completamente errado. Você tem que mudar o que você pensa. A sua fé tem que mudar. Agora, quando a sua fé estiver enquadrada no que a Bíblia ensina, aí você defende. Enquanto não defenda, pelo amor de Deus. Não defenda. Se a sua fé não está enquadrada no que a Bíblia ensina, não defenda. Você está fazendo um desserviço. Mas quando ela estiver enquadrada no que a Bíblia ensina, aí você pega todas as suas armas e vai defender a sua fé. Tá bom? Pedro fala o seguinte: estejam preparados para defender a razão da sua esperança. E a razão da nossa esperança é a nossa fé. E é aquilo em que a gente acredita. Iago comentou o seguinte, né? Que... Deixa aparecer aqui que nossa, travou. Ué. Peraí. É aqui.
às vezes até usam versos isolados para deturpar o cristianismo. Isso é importantíssimo que Iago colocou, por quê? Porque crianças não sabem transitar pelas escrituras. Então é muito fácil você pegar um verso isoladamente e dizer, olha, isso aqui é a verdade. Mas quando você pegar esse verso e olhar no contexto, né, no todo, no contexto imediatamente anterior e posterior, você vai ver que o que aquele verso está dizendo é completamente diferente, é completamente o oposto. Então, tem uma frasezinha que rola aí, texto fora de contexto vira pretexto. Né? E aí vira pretexto para heresia mesmo, para o ensino errado. Gente, não tem nada mais combatido no Novo Testamento do que os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos profetas e as heresias. Nada. Nem o Satanás é tão combatido quanto os erros doutrinários. Né? Então, assim, a gente precisa crescer e ser adulto na nossa fé, para que a gente tenha condições de lutar contra os falsos ensinos a favor e defendendo a nossa fé, tá bom? Desde que ela seja bíblica. Existe, inclusive, para vocês entenderem a seriedade desse assunto, existe um ramo da teologia que se chama apologética, é a defesa da fé. É o estudo das doutrinas do cristianismo à luz da palavra de Deus, na intenção de combater os falsos ensinos. Então, quando você vem com espiritismo, com islamismo, com catolicismo romano, adventismo sétimo dia, testemunho de Jeová, IUD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, e outras, muitas denominações que têm ensinos errados, a apologética é a disciplina, é a matéria que algumas pessoas estudam e o próprio Cristo dá ferramentas para essas pessoas através das Escrituras para defender essa fé que Judas está falando. Judas mesmo foi alguém que contribuiu demais para a apologética. Por quê? Porque ele exortou os santos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aqui a ideia de guerra mesmo, batalhar. É você pegar as armas e começar a ferir. Aí quando eu estou falando ferir aqui, gente, não é no sentido de você ser desrespeitoso. É aferir a fé das pessoas no sentido de combater as doutrinas delas. Tá? Não ferir as pessoas em si. Isso aí já é falta de respeito. A ideia não é combater pessoas, é combater ensinos errados. Por quê? Porque nós entendemos que esses ensinos errados, inclusive a palavra de Deus nos ensina isso, esses ensinos errados são fruto de uma influência maligna. É o diabo que coloca esses ensinos na mente dessas pessoas. Então, quando a gente batalha pela nossa fé, a gente está combatendo as ações do próprio diabo. Nós vamos ver isso no capítulo 6 de Efésios. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as potestades nos lugares celestiais, tal. Então peguem o capacete da salvação, a espada da verdade, o escudo da fé. Tudo isso é Paulo trazendo a gente para um campo de guerra para batalhar por essa fé. É assim que a gente está batalhando nesse campo espiritual. Por quê? Porque os falsos ensinos são os caminhos pelos quais os falsos mestres fazem com que pessoas, multidões, caminhem para o inferno. Vamos continuar aqui, a gente já está quase 11 horas, preciso terminar. E então, como que a gente faz isso? Ao invés de a gente ser criança e se deixar ser levado por qualquer evento de doutrina, ou pelas ondas, né, como o mar faz, né, vem as ondas, leva e traz, vai para qualquer lugar, onde você quiser, está lá. Maria vai casar. Ao invés disso, o que a gente tem que fazer? Seguir a verdade em amor. Só há maturidade no amor à verdade. Não há como você ser maduro espiritualmente se você não amar a verdade e se você não defender a verdade. Seguir a verdade em amor. Aqui a ideia é você estar, como é que eu posso dizer assim? Baseado na verdade e defendê-la em amor. Mas também a ideia de que só há como você está baseado na verdade se você amá-la. Tá? Não existe verdade sem amor e também não existe amor sem verdade. Verdade sem amor é mentira. É meia verdade que é mentira. Então, se você não ama de verdade, você não está cumprindo aquilo que de fato a palavra ensina, então isso não é verdade.
Agora, amor sem verdade é outra mentira. Por quê? Porque você não tem como amar sem verdade, gente. O amor que o mundo ensina hoje é um amor completamente mentiroso. Você não confronta as pessoas para que elas entendam a verdade. Você simplesmente diz, tá tudo bem, é desse jeito mesmo, bate palmas, cada um tem o seu jeito de achar. Não é assim. Existe uma verdade absoluta e essa verdade é a palavra de Deus. Se você ama as pessoas, você precisa falar a verdade. Então, como que a gente combate, como que a gente é maduro? Quando a gente segue a verdade em amor. Quando a gente ama a verdade e ama em verdade. Então, seguindo a verdade em amor, podemos então crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Lembra do corpo que precisa adquirir uma maturidade, né? Crescer em tudo que é a cabeça, na cabeça, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido auxiliado pelas juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, Paulo está na ideia de que essas crianças que ainda são levadas para lá e para cá precisam crescer e amadurecer, e essa criança é um corpo, né? E ela, seguindo a verdade, ela vai crescer, vai ser edificada e vai atingir aquela unidade da fé e do conhecimento em Cristo. E isso tudo vai acontecer como? Quando cada um cumprir a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, se o braço para de crescer, o corpo vai ficar aleijado. Se a perna para de crescer, o corpo vai ficar aleijado. Vai ter defeito. Então, todos precisam crescer em conjunto. Não adianta a mão crescer e o pé ficar pequeno. Não adianta, enfim, qualquer parte crescer sozinha. Todos precisam crescer em conjunto. Tá? E aqui é a ideia de corpo de igreja mesmo. Todo mundo junto, unido, crescendo juntos, aprendendo juntos, tendo relacionamento com Cristo juntos, para que todos estejam firmados na fé, capazes e preparados para combater o bom combate, que é a defesa da fé, a defesa da esperança para a qual nós fomos chamados. E isso só acontece quando todos fazem a sua função. Não achem que ser igreja é ir à igreja aos domingos, ir a um culto e voltar para casa. Não é isso. Está longe de ser igreja. No máximo, você está sendo um espectador. Ser igreja é contribuir para o crescimento deste organismo. Né? Você não pode simplesmente ser um membro que desvincula do corpo e está ali esporadicamente. Não. Você é igreja quando você exerce um papel dentro daquele corpo e esse papel ele auxilia no crescimento, no desenvolvimento, na edificação desse corpo. Né? Só assim você é maduro. Não tem como ser maduro isoladamente. Porque se você for a unha, você vai crescer sozinha. Aliás, uma unha fora do corpo não cresce, né? Essa é a verdade.